Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 10 de agosto de 2020, uma segunda-feira, né? Nós estamos iniciando a nossa semana e hoje nós vamos iniciar a nossa aula de português. E nós vamos falar sobre, aprender hoje sobre como posso reclamar de algum serviço ou produto. Então, este capítulo, o objetivo desse capítulo é identificar e compreender as características e os objetivos do gênero de uma carta de reclamação. Nós vamos produzir uma carta de reclamação, vamos conhecer e compreender o uso de pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Tá? Então a gente vai ler eu vou ler com vocês vão estar acompanhando na apostila. Tá? Então vamos lá, vamos dar início. Bom, neste capítulo você vai ver um assunto muito importante relacionado aos nossos direitos como cidadão e consumidor. Vai conhecer algumas formas de reclamar de algo que adquirimos. Além disso, você vai estudar os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Página 63 da apostila. Carta de reclamação. Vamos ler agora uma carta em que alguém reivindica os seus direitos fazendo uma reclamação. Porto Velho, 5 de junho de 2020. Ao senhor diretor da Viagem Contente Transporte e Turismo. Somos alunos do 4º ano da escola Bom Aluno Rondoniense. E semana passada utilizamos um de seus veículos para excursão escolar. Ficamos muito decepcionados com o serviço oferecido por várias razões. O ônibus estava muito sujo, o ar-condicionado não funcionava, algumas janelas estavam emperradas e não abriam. Essas condições colocaram em risco a saúde e a segurança da nossa turma e dos professores que nos acompanham. Já utilizamos os serviços da Viagem Contente outras vezes e nunca tínhamos passado por essa situação como essa. Esperamos que a nossa reclamação sirva de alerta para que esses problemas sejam corrigidos e ninguém mais se decepcione com os seus serviços. Atenciosamente, alunos do 4º ano da escola Bom Aluno Rondoniense. Então, aí vocês estão vendo que é uma carta de reclamação dizendo que o ônibus estava sujo, que o ônibus não funcionava o ar-condicionado, que o ônibus estava com um problema, né? Então, ele fez uma carta de reclamação. Então, vocês observem em casas familiares, né, de vocês, com os produtos que consomem, né, os produtos que nós consumimos. Então, vamos supor, quando a gente compra alguma coisa que não está do nosso agrado, a gente tem um canal de consumidor que é chamado SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Se vocês forem olhar depois, atrás está escrito SAC. Lá tem um telefone e você pode pedir para que eles tragam as embalagens. Vamos supor, em todas as embalagens que vocês estiverem olhando, né? Se vocês estivessem hoje em sala de aula comigo, eu pediria para vocês, para a próxima aula, trazerem umas embalagens que vocês têm em casa, aonde estaria escrito SAC. Então, depois vocês vão observar quando acabar a aula, no final da aula, vocês vão lá, pedem para a mamãe um alimento e vocês vão ver que tem um número lá, SAC. Tem um número, 0800. Para que serve esse SAC? Para você reclamar, para você falar desse produto, que nem a gente leu na carta de reclamação reivindicando os direitos da pessoa. Na página 64 é uma mão na massa. Então nós vamos ler a mão na massa e vamos responder juntos, tá? Só que na página 65, olhem lá, peguem a caneta marca-texto e olhem lá. O objetivo da carta de reclamação é apresentar as queixas e os descontentamentos sobre algum produto ou serviço. Geralmente é direcionada a uma empresa ou a uma autoridade pública que possa ajudar a resolver o problema apontado. Então vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Eu contratei a NET para
para usar a internet, a televisão. Então, quando acontece alguma coisa, quando dá um problema, a gente tem um número específico para a gente ligar, né? Às vezes tem problema de troca de cabo, às vezes tem problema porque cai o Wi-Fi, muitas vezes acontece com vocês também. Então, esse canal é um canal que a gente pode estar conversando com a pessoa para a pessoa tentar nos ajudar, tá? Então, o que acontece na maioria das vezes? Esse canal, ele serve para ajudar a resolver o problema que a gente tem, tá? Então, o objetivo da carta é isso. Então, a gente tem as nossas queixas, né, sobre algum produto ou serviço, e geralmente nós somos direcionados a uma empresa, né, ou a uma autoridade pública para que possa resolver, tá bom? Então agora a gente vai ler para entender o texto e a gente vai responder juntos. Então vamos lá. Qual é o objetivo da carta de reclamação? A gente acabou de ler. Divulgar a reclamação para um grande número de pessoas, reclamar dos problemas encontrados e exigir o pagamento de volta, ou expor as razões da reclamação para o responsável pela empresa e pedir providências. Qual seria? A, B ou C? C, muito bem, letrinha C, da página 64. O 2. O 2, então, eu vou dar um tempinho para vocês responderem. O 2 é assim. Quem é o destinatário da carta? Ou seja, aquele que vai receber, tá? A gente está falando referente ao texto que a gente leu. 3. Quem é o remetente da carta? Ou seja, aquele que escreveu. Então, tá dizendo que o remetente é aquele que escreve, o destinatário é aquele que recebe, tá bom? Exercício 4. Marque verdadeiro com V e F para falso. Então, vocês vão ler as alternativas. O 5. Qual foi a reivindicação que os alunos fizeram à empresa? Então, o que os alunos escreveram na carta que eles estavam pedindo, que eles estavam reivindicando, tá? O 6. Você acha que a reclamação foi justa? Os alunos tinham razão de reclamar? O 7. Além da carta escrita, então vocês vão responder o exercício 1, 2, 3, 4 e 5. O 6 e o 7 vocês não vão responder, porque tem que responder no caderno e tem um balãozinho aí, tá? Então, nós vamos responder oralmente, não precisa responder. Então, é do 1 ao 5, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês. Viu que é a letra C. Agora, olha lá. Quem é o destinatário da carta? Ou seja, aquele que vai recebê-la, né? Então, é o exercício... Desculpa, o exercício 2. Quem vai responder para mim vai ser a Bia Saraiva. Bia, pode liberar o seu microfone e falar. Oi. O senhor diretor da Viagem Contente Transportes e Turismo. Muito bem, então ele é... Quem é o destinatário da carta? É ele, né? Ele que recebeu a carta. 3. Quem é o remetente da carta? Ou seja, aquele que escreveu. Então, a Beatriz Marques vai responder para a tia. Vamos lá, Bia Marques. Os alunos da Escola Bom Aluno Rondoniense. Muito bem, os alunos do 4º ano da Escola Bom Aluno Rondoniense. Isso mesmo, Bia, parabéns. Agora o exercício 4. Vamos lá, marque verdadeiro, V e F para falso, de acordo com o texto. Então, o primeiro, Luísa, é F ou é falso ou verdadeiro? Luísa Galante. Foi a primeira vez que os alunos tiveram... É verdadeiro. Não, é falso. É falso. Ô Lu, quando você... A primeira, então, é falsa, né?
Foi a primeira vez que os alunos utilizaram o veículo da empresa? Não, é falso. Já era mais de uma vez que eles já usaram. 2. Desculpa. Os veículos dessa empresa geralmente apresentam problemas? Vinícius. Verdadeiro ou falso? Qual A segunda. Os veículos verdadeira? dessa... Não, é falso. Ó. Os veículos dessa empresa geralmente apresentam problemas? É falso também, porque eles já fizeram uma viagem e nunca aconteceu isso. Foi a primeira vez. Terceiro, os alunos fizeram uma excursão escolar acompanhada de seus pais? João, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. O ônibus utilizado pelos alunos apresenta problemas de higiene e de segurança? Verdadeiro ou falso, Pedro? Não escutei. Verdadeiro, isso. Os problemas do veículo impediram a excursão dos alunos? Giovana, verdadeiro ou falso? A última. Verdadeiro. Os problemas do veículo impediram a excursão dos alunos? Verdadeiro ou falso? Falso? Falso. Eles foram fazer a excursão. Eles só mandaram uma carta de reclamação, mas eles foram fazer a excursão, tá bom? Bom, 5. Luiz Gustavo, qual foi a reivindicação que os alunos fizeram à empresa? Professor, eu ainda não fiz, eu tô fazendo ainda. Tá. Deixa eu ver outro aluno. Vinícius, você fez a letra 5, o exercício 5? Não fez também? Miguel, você fez? Fez, Miguel? Então pode responder, pode liberar o seu microfone e responder. Coloquei que o veículo não tinha vidro bom e etc, porque na minha não coube mais. Tá, então na verdade, ó, qual foi a reivindicação que os alunos fizeram? Então lá na carta eles reivindicaram o quê? Que a empresa, né, eles reivindicaram à empresa que os problemas fossem corrigidos, a fim de que ninguém mais se decepcionasse com os serviços prestados. Por quê? Porque tinha uma série de coisas que o ônibus oferecia e quando eles foram utilizar para a excursão não estava funcionando. O ar-condicionado, não tava o ônibus estava sujo, tá bom? Vamos continuar. 6. Você acha que a reclamação foi justa? Sim ou não? Quem acha que foi justa? Coloca um ok, uma mãozinha assim para te abrir. Isso. Isso, a reclamação foi justa, eu também acho. Os alunos tinham razão em reclamar, sim ou não? Sim, né? Porque quando eles pediram um ônibus para viajar, eles pediram um ônibus e aí o ônibus veio com todos aqueles defeitos, né, que a gente leu. 7. Além da carta escrita, de quais outras formas é possível registrar a reclamação do serviço prestado? Quem é que pode me falar essa? João? Eu, tia. Peraí. João, sabe responder essa? Não? Então vamos lá, Bia. O que você faria? Além da carta, se tipo assim, não existia carta, eu iria ligar pro saque. Isso, Bia, muito bem, Bia. Parabéns. Existe o serviço, né, de atendimento ao consumidor. Lógico que você iria ligar diretamente para a empresa para reclamar, tá corretíssimo. Agora, olha só, na página 65. Seu professor apresentará a você uma situação hipotética, ou seja, algo possível, mas ainda não real. Você deverá produzir uma carta de reclamação sobre a situação apresentada.
Utilize o espaço a seguir para planejar o texto. Em seguida, registre a versão final na página 15 do material de apoio. Considere que o problema deve ser bem explicado e o pedido de resolução deve ser claro e objetivo. Então, a gente vai fazer isso depois, tá bom? Agora, a gente vai lá para a página 66. Na página 66 está escrito assim: na página 17 do material de apoio, você vai encontrar uma carta de reclamação que foi dividida em partes. Destaque cada uma delas e descubra a ordem adequada delas e colhe no espaço abaixo de forma organizada para que o texto faça sentido e mantenha o seu propósito. Então, vamos lá na página 17 do material de apoio, só para a gente ler as frases. E isso vocês vão fazer para casa, tá bom? Então, vamos lá. Página 17 do material de apoio. As frases começam assim: fiquei muito decepcionada com você porque o ano passado foi muito obediente. Ajudei a minha mãe a olhar minha irmãzinha, arrumei a casa, participei de todas as aulas que a minha professora deu, tirei boas notas e fiz todos os meus deveres de casa. Embaixo, querido Papai Noel. Embaixo, Ipatinga, 6 de novembro de 2013. Embaixo, tenho 11 anos e meu nome é Juliana. Embaixo, mesmo assim não ganhei o presente que eu tanto queria, uma bola de basquete com cesta. Então volto a pedir o mesmo presente, uma bola de basquete com cesta. Por favor, não quero ser decepcionada outra vez. Então, vocês vão ter que colocar essas frases em ordem, tá? Então, o que vem primeiro? Vocês podem olhar lá na carta de reclamação para vocês terem mais ou menos uma ideia. O que vem, o que não vem, se vem a data, se não vem, se vem o nome dela primeiro, tá bom? Então, vocês podem marcar aí na apostila de vocês que esse é para casa, tá? Então, para casa... para casa, professora. Para casa, página 66 da apostila. Tá? Para casa é a página 66 da apostila. Tá bom? Obrigado, professora. De nada. Agora, nós vamos ler os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Tia Pri vai pedir para vocês prestarem bem atenção na leitura, tá? Porque depois eu vou vou compartilhar com vocês uma paródia, tá bom? Então prestem atenção, porque na hora que vocês forem escutar a paródia, vocês entenderem o que a paródia está dizendo. Combinado? Então vamos lá. Página 67, pronomes pessoais. As palavras utilizadas para designar as pessoas do discurso são chamadas de pronomes pessoais. Além de eu, nós e ela, existem outros. Observe. Então, peguem a caneta marca-texto e marquem. Eu e nós indicam a pessoa que fala. Tu, vós, você e vocês indicam a pessoa com quem se fala. Ele, ela, eles e elas indicam a pessoa de quem se fala. Tá? Página 67. Agora vamos para o pronome de tratamento. Então vamos lá, pronome de tratamento. Existem maneiras mais cerimoniosas de que nós referimos as pessoas utilizadas, geralmente em situações muito formais ou em alguns documentos escritos. Os pronomes de tratamento são utilizados geralmente para nós nos referirmos à autoridade em situações formais, em quem queremos demonstrar respeito e cordialidade. Então, prestem atenção nos casos abaixo. Então, vamos lá. O pronome. Pronome senhor e senhora. Do lado tem a abreviatura. Como que se abrevia senhora e senhor? Para que a gente usa isso? Isso, se a gente usa, né, a utilização disso é um tratamento de respeito, né? Um tratamento respeitoso. Embaixo, Vossa Alteza. Olha lá, a abreviatura é V.A. A gente usa para quê? Para princesas, para príncipes, para duques, para duquesas.
Embaixo, Vossa Excelência. Olha lá, tá lá também a abreviatura. Para que serve? Para onde a gente utiliza isso? Para altas autoridades, para presidente da República, ministro, deputados, embaixadores. Vossa Magnificência. Olha só, para reitores de faculdades, de universidades, tá bom? Vossa Reverência, sacerdotes e outras autoridades religiosas, sacerdotes. Vossa Santidade, para os papas, né? Para os papas a gente utiliza isso. Vossa Senhoria, para outras autoridades. Meritíssimo, juízes. E você é um tratamento informal para os amigos, famílias e colegas, tá bom? Então, ó, prestem atenção que essa tabelinha, ela vai ser muito útil para vocês estarem realizando as atividades, tá? Então, vamos lá, para a página... Tia, você pulou majestade, tia. Olha, lá na página 68 tem uma carta de reclamação, né? Olha lá, leia a carta de reclamação a seguir e complete com os pronomes pessoais adequados. Antes de fazer a atividade, a gente vai escutar a paródia, tá bom? Então, nessa paródia, vamos ler essa carta de reclamação e vocês vão completar com os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Tá lá escrito na página 67. Eu e nós indicam a pessoa que fala. Tu, vós, você e vocês indicam a pessoa que se fala. Ele, ela, eles e elas indicam as pessoas de quem se fala, tá? Então vamos lá. Só um minutinho, pessoal, peraí. Voltando. Leia a carta de reclamação a seguir e complete com os pronomes pessoais adequados. Lembrando que os pronomes pessoais adequados, né, que tem são eu, nós, tu, vós, vocês, você, ele, ela, eles e elas. Lembrando que o singular é uma, né? E depois, qualquer coisa que não seja uma já passa para o plural. Então vamos lá. Blumenau, 14 de junho de 2020. Ao serviço de atendimento ao consumidor da empresa Compre Tudinho. No dia 10 de junho, meu pai e estivemos numa loja Compre Tudinho no centro de Blumenau para comprar um presente de aniversário para minha irmã. Estávamos em dúvida sobre o que escolher até um vendedor que nos atendeu e sugeriu uma mochila escolar bastante moderna, com bateria para carregar o celular e o fone de ouvido embutido. Nos explicou que o produto é uma novidade que está fazendo muito sucesso entre os adolescentes. Gostamos bastante da sugestão e decidimos comprar a mochila. Ele já dei a resposta. Nos explicou que o produto é uma novidade que está fazendo muito sucesso. Entretanto, o presente deixou minha irmã muito decepcionada. Gostou muito quando abriu, mas depois percebeu que a bateria não funcionava e o cabo do fone embutido não alcançava aos ouvidos. Isso é uma vergonha. Fomos até a loja para trocar a mochila, mas o gerente se recusou a efetuar a troca. Explicou que a embalagem tinha sido aberta e por isso não poderia aceitar o produto novamente. Como poderia saber dos defeitos se eu não abrisse a embalagem? Não, como é que ele ia descobrir se estava com defeito o produto que ele comprou se ele não abrisse? Espero que vocês reconheçam o problema e troquem o produto ou nos devolvam o valor pago. Atenciosamente, aguardo um retorno. Atenciosamente, Felipe Melo Soares. Embaixo está o e-mail dele. Lembra que eu comentei com vocês sobre o... Vamos lá, então. Eu vou ler
tá bom? Com os pronomes já, tá bom? Vamos lá. No dia 10 de junho, meu pai e eu estivemos na loja Compre Tudinho, no centro de Blumenau, para comprar o presente do aniversário da minha irmã. Nós estávamos em dúvida sobre o que escolher, até um vendedor nos atendeu e sugeriu uma mochila escolar bastante moderna, com bateria para carregar o celular e o fone de ouvido embutido. Ele nos explicou que o produto é uma novidade e que está fazendo muito sucesso entre os adolescentes. Nós gostamos da sugestão e decidimos comprar a mochila. Entretanto, o presente deixou minha irmã muito decepcionada. Ela gostou muito quando abriu, mas depois ela percebeu que a bateria não funcionava e que o cabo do fone embutido não alcançava os ouvidos. Isso é uma vergonha. Então vamos lá, gente. Olha só. Nesse parágrafo que eu te ler, ele nos explicou. Então, o moço da loja explicou o produto, que era um produto, uma novidade no mercado e que estava fazendo muito sucesso com os adolescentes. E aí tem um espaço assim, ó. Gostamos da sugestão e decidimos comprar a mochila. Então, a frase, ela tá no plural. Então, ó, gostamos da sugestão e decidimos. Então, nós utilizamos o nós, tá? Vamos lá, continuando. Nós fomos até a loja para trocar a mochila, mas o gerente se recusou a efetuar a troca. Ele explicou que a embalagem tinha sido aberta e por isso não poderia aceitar o produto novamente. Como eu poderia saber dos defeitos se não abrisse a embalagem? Espero que reconheçam o problema e troquem o produto ou nos devolvam o valor pago. Aguardo um retorno atenciosamente. Então, quem conseguiu fazer e acertou tudo? Levanta a mão que eu quero ver. Vamos ver se o quarto ano tá craque. Nalume conseguiu, Beatriz conseguiu, Lucas, Caio, Luiz Gustavo. Bia, mais ou menos? Mas você conseguiu acompanhar a leitura, Bia? Ok. Luísa, conseguiu acompanhar a leitura? Eu consegui. Vamos lá, pessoal, vamos continuar. Agora nós vamos abrir a nossa apostila de matemática na página 124. E hoje nós vamos falar sobre unidade de medida de capacidade de massa, tá? Então, nesse capítulo, o objetivo desse capítulo é o quê? Ampliar os conhecimentos de capacidade, tá? De medidas de massa. Nós vamos fazer a comparação entre medidas de capacidades. Nós vamos fazer comparação entre medidas de massa. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar isso. Tá? Então, a tia vai começar a ler com vocês o que são medidas de massa. Tá? Página 125 da apostila. Página 125, 125 da apostila de matemática. Então, vamos lá. Medidas de massa. A medida de massa são usadas para medir a quantidade de matéria presente em um corpo qualquer. Então, o grama, né? A abreviatura do grama é G. Então, o grama e o quilograma são unidades de medida de massa. Marquem com marca-texto o que são unidades de medida de massas. Então, nós usamos unidades de medida de massas através do grama e do quilograma. Então, vocês vão marcar no marca-texto aí. Continuando. Para os cientistas, existe a diferença entre peso e massa. Mas para que possamos entender essa diferença, precisamos saber o que é gravidade. Então, marquem com texto, eu vou ler e vocês vão marcar. Gravidade é a gravidade responsável por fazer com que uma bola caia ao ser solta do alto de um edifício. Por exemplo, o peso
por sua vez, é o resultado da força com que a gravidade. Por exemplo, uma pessoa pesa na Terra 70 quilos. Na Lua, ela pesaria um pouco mais de 11 quilos, porque ela está na gravidade menor. Então, lá na Lua, a gravidade é menor, então ela pesaria menos, né? A massa, por sua vez, não altera. A massa não se altera. O grama e o quilograma estão relacionados. Então, embaixo está escrito assim: 1 quilograma é igual a quantas gramas, Luísa? Quantas gramas é igual a 1 quilogramas, Luísa? Vamos lá, né? Letrinha B. O que devemos fazer para que os pratos voltem à posição inicial, ou seja, uma posição de equilíbrio? Então, se nós colocamos num prato 5 quilogramas de arroz, o que a gente coloca no outro prato para equilibrar? O que a gente pode fazer? Vamos ver se tem mais alguém que quer responder. Deixa a Bia Marques responder agora. Ô, Bia, depois você responde. Pode falar, Marques. Eu acho que é colocar outro pacote de arroz de 5 quilos. Isso, ou a gente vai colocar um outro pacote de arroz para equilibrar, ou a gente vai tirar aquele pacote para os pratos ficarem iguais, tá bom? Então, assim, se um prato um prato com 5 quilogramas de arroz tá abaixo e o outro prato tá acima, significa que esse prato ele tá muito mais pesado, tá pesado e esse não tá. Se a gente quiser equilibrar os dois, o que a gente faz? A gente ou coloca outro saco de arroz de 5 quilogramas no outro prato, que ele fica igual, ou a gente tira aquele outro arroz para ele ficar equilibrado. Tem as duas opções, pode escrever as duas também, não tem problema. Na letra C, com a balança em desequilíbrio, então ela não está equilibrada. Você está falando em desequilíbrio, ela não está equilibrada. O que acontecerá se colocarmos um pacote de feijão de 1 quilo no outro prato? Então, ó, vamos analisar juntos agora. Então, o 3. Com base nas imagens ao lado, responda as questões. Qual tem a maior massa, o cubo ou a pirâmide? Qual deles tem na nossa balança? A gente está vendo qual deles tem a maior massa, o cubo ou a pirâmide? Qual deles é mais pesado? O que vocês acham que está aparecendo aí na tabela, na balança de vocês? Qual que é mais pesado, o cubo ou a balança? Pode falar, Bia. Você errou, é o cubo ou a pirâmide. Ai, desculpa. Você confundiu. Desculpa, É o Bia. cubo, por causa que ele é mais pesado. Isso, então o que tem maior massa é o cubo, tá? B, sabendo que a balança está em equilíbrio e que todas as esferas têm a mesma massa, qual é a massa de cada esfera? Então, olha lá, vocês estão vendo que na esfera do lado. Bom, pessoal, então hoje a gente fez a atividade da mão na massa, de medidas de massa, somente a primeira parte do exercício 2 e o exercício 3, tá bom? Amanhã nós vamos continuar a atividade como a gente fez hoje, com tempo, devagarzinho, tá? Então, assim, não vou mandar lição de casa de matemática, somente a de português para vocês estarem realizando a atividade com capricho, com cuidado e com tempo, tá bom? Então amanhã espero vocês com força total, como diz a Bia, força na peruca, né, Bia? Força na peruca. Espero vocês amanhã, tá bom? Amanhã, se a gente conseguir, a gente já vai começar com a nossa atividade sobre coletivos, a nossa batalha. Bom, um beijo no coração de vocês e até amanhã.